Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse fator de sucesso com o assunto ecossistema de vendas. Meu nome é Bruno Abreu, eu sou fundador e mentor da Mine Consultoria. Eu que vou te acompanhar ao longo desses conteúdos, onde o objetivo vai ser mostrar para você como utilizar vendas para crescer o seu negócio. Se você está começando um negócio, se já tem um negócio ou se seu negócio já está desenvolvido, eu vou trazer aqui para todas as etapas insights, metodologias, ferramentas e conceitos para você utilizar e adaptar aí no seu dia a dia do seu negócio e ter melhor resultado. Você vai ver que ao longo da nossa conversa eu vou trazer aqui diversos exemplos práticos, exercícios para você fazer na hora e fazer acontecer o seu ecossistema de venda. Então, vamos lá. Ecossistema de venda, né? Você deve ter ouvido talvez falar do termo máquina de vendas com Aaron Ross. Nasceu lá em 2012, no Vale do Silício, quando ele conseguiu fazer milhões de receitas lá na Salesforce. E é utilizado até hoje por empresas brasileiras. Então, eu gosto muito de falar que o ecossistema de venda é vital para toda empresa. Por quê, Bruno? Eu costumo dizer que vendas é oxigênio para a empresa. A empresa não pode deixar de vender, não pode deixar de respirar. Então a gente precisa entender que vendas é muito importante. Então eu preciso construir um ecossistema. É um conceito que fala o seguinte: tem que ser um ambiente estratégico e operacional. Esse ambiente ele é eficiente e ele é automatizado. O que caracteriza ele é a criação de relacionamento sólido com os clientes através de pessoas, processos automatizados e integrados. Isso é um ecossistema de vendas. A gente pode simplificar ainda mais esse conceito. Um ecossistema de vendas é um conjunto de pessoas, de processos, de ferramentas, de metodologias que vão trabalhar juntas para entregar um melhor resultado para o time de vendas, para a área de vendas, para melhorar as atividades de vendas. Isso é um ecossistema. E um ecossistema bem estruturado, ele vai te oferecer eficiência operacional, melhor experiência do seu cliente, aumento da produtividade da sua equipe, visibilidade dos números. Então ele vai te dar insights para você poder é, fazer na hora. Isso é flexibilidade, isso é escalabilidade, otimização de custo e de processo. Então a gente precisa implementar um ecossistema de vendas nas empresas. Então é por isso que eu acredito que é tão importante um ecossistema de vendas em toda empresa. Toda empresa precisa vender. Seja você uma loja de bairro de roupa, se você seja um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, um consultório odontológico, que você tenha uma lojinha de celular, ou que você já tenha de fato uma indústria, uma fábrica, ou uma empresa de representação, o que for, a sua empresa precisa vender, não precisa mesmo? Então, fica comigo aqui que a gente vai passar por uma jornada bem legal para a construção do seu ecossistema de venda. A gente vai falar das principais mudanças que aconteceram no mercado. A gente vai falar da mentalidade de vendas, de inteligência comercial, das mudanças no comportamento do consumidor, das pessoas. A gente vai falar de implementação de processos, vai falar de ferramentas e, claro, de cultura, porque não pode ficar para trás montar um ecossistema de vendas e não falar de uma cultura de vendas bem forte. Então fica comigo para a gente poder começar com alguns combinados. Bom, o primeiro combinado é você entender que esse treinamento é 100% gratuito e ele vai ficar disponível aqui para você. O que você tem de mais precioso nessa vida é o seu tempo. Então, se você ficou aqui, se você ficar aqui até o final, coloque tudo que você aprender aqui em prática. Tente de fato adaptar e colocar em prática, tá? O importante é que você acompanhe até o final e coloque em prática. Você fazendo isso, eu cumpro com o objetivo da Mine, que é de fazer você, empreendedor brasileiro, ser fator de sucesso no ecossistema que você tiver inserido, no ecossistema que você atua. Então, isso só é possível quando a gente coloca em prática o que a gente aprende. Lembra, 4 empresas fecham a cada minuto no Brasil. Não vamos desperdiçar os nossos minutos preciosos. Vamos colocar tudo que a gente aprender aqui em prática. Então, bora começar a falar de ecossistema de venda.
Mas, pessoal, para falar de ecossistema de venda, você precisa respirar agora comigo e você precisa estar disposto a entender que algumas mudanças aconteceram de lá para cá. Minha primeira venda aconteceu em 2008, foi no varejo, eu vendia tintas e o cliente sentava na minha frente, eu conversava com ele, era o homem, a mulher ou o pintor, eu identificava quem que era o comprador, eles estavam cheios de perguntas para me fazer daquela cor, como é que fica no escuro, mostra para mim sobre tinta de máquina, qual que é a diferença de souvenir, de coral. Bom, de lá para cá muita coisa mudou, principalmente a minha mentalidade. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês aqui é pensar em mentalidade de vendas. Entender o que mudou no mundo dos negócios. A gente já sabe que venda é oxigênio para toda empresa, então a gente vai fazer negócio. Então, para a gente ser um bom empreendedor, para a gente ser um empreendedor de sucesso, um vendedor de sucesso, um líder comercial de sucesso, a gente precisa desenvolver o mindset vendedor. Isso vai além de pensar em vender produto e serviço. Isso vai levar a gente a tentar entender as necessidades dos clientes. A gente vai encontrar oportunidade e vai desenvolver solução criativa que agrega valor no dia a dia dele no mercado. Claro. Então, quando a gente fala de mentalidade de vendas, não se trata apenas de convencer e persuadir o cliente a comprar o nosso produto, o nosso serviço, tá? Pelo contrário, o foco vai estar em entender a jornada completa de cada cliente. A gente vai criar a solução que resolve os problemas que ele está querendo resolver. Então, a gente tem que pensar em mentalidade de vendas. Então, a gente precisa pensar em solução, em oportunidade para o nosso cliente, em vender mais, em vender melhor. Só que quando eu falo de mentalidade de venda, eu preciso falar de alta performance. Não dá para bater meta um mês, não bater meta no outro, bater meta 2 meses, não bater meta 3, eu não mando o vendedor embora, eu não chamo para o feedback, eu não tenho conversas difíceis com o meu time de venda. Então, para pensar em mentalidade de venda, você tem que pensar em alta performance. Então você tem que pensar que um cara alta performance, que um gestor de vendas de alta performance, ele tem coragem, ele tem disposição para testar, para mensurar, para mudar, para adaptar, para mandar embora, para dar feedback. É preciso ter conversas difíceis em vendas. E claro, só assim você vai conseguir atingir resultado fora da média. É dessa forma que funciona. Então, mentalidade de vendas, estamos com ela preparada, vamos para o nosso próximo passo. O que é que mudou mais no mundo, né? Tem um novo conceito que fala de mundo VICA e mundo FUNny. Tudo eu vou trazer para o português aqui para a gente para ficar fácil, tá? Então, o mundo VICA fala que o mundo é volátil, que o mundo é incerto, que o mundo é complexo, que o mundo é ambíguo. E o mundo FUNny fala que o mundo é frágil, o mundo é ansioso, ele é não linear e ele é incompreensível. Quer ver? O mundo VICA ele foi criado lá no final dos anos 80 pelo exército americano para descrever o quão complexo era o cenário de guerra. Já o mundo FUNny ele veio pós-pandemia. Então, é preciso que você só entenda o seguinte, ó. O mundo VUCA e o mundo BUNny, eles são o estágio que o nosso mundo tá hoje. Você quer ver como? Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses dois termos, né? Mas eles foram criados de fato para facilitar a compreensão e a realidade que a gente está vivendo hoje, tá? Em linhas gerais, o VICA é a representação da volatilidade, da incerteza, da complexidade e a ambiguidade do mundo. Já o FUNny é a representação da era do caos, é o que a gente está vivendo exatamente hoje, né? Excesso de informação, o comportamento muda o tempo todo, tem novos entrantes no mercado, as relações estão mudando. Então, resumindo, o mundo VUCA e o mundo BUNny seriam um mix dos dois mundos para mostrar como está o nosso dia a dia. E é legal a gente pensar nesse conceito, porque, olha só, o mundo está mudando cada vez mais rápido, mais acelerado. As empresas elas estão sentindo o impacto de todas essas mudanças. E essas mudanças elas são ocasionadas pela conectividade e pelo avanço da tecnologia. Tudo isso, cara, gera incerteza, torna as situações mais complexas, traz mais ambiguidade e imprevisibilidade para o futuro. O que eu posso dizer? Que o que te trouxe até aqui, meu chapa, não vai te manter até o final. É preciso
pensar diferente, tá ok? Eu quero mostrar como que a tecnologia muda e como a gente é aderente a essa tecnologia e isso muda o nosso comportamento. Tá aí um dado da Deloitte Global Human Trend de 2017, tá? Pensa só o seguinte, essa curva só deve estar mais vertical agora. Então, olha como que é a curva de evolução da tecnologia, olha quem acompanha essa curva são os indivíduos, logo depois são os negócios e, claro, por último, as políticas públicas. Podia ser diferente em todos os países do mundo, né? Mas pensa que a curva de tecnologia ela é quase vertical e a segunda curva que mais acompanha é a de indivíduos. Quer ver um exemplo? O rádio, pessoal, ele levou 38 anos para atingir 50 milhões de usuários. A TV, ela levou só 13 anos. A internet levou 4 anos para chegar à marca de 50 milhões de usuários. O Facebook, quem não tem Face hoje, né? 3 anos e meio para chegar a 50 milhões. O Twitter, que agora é o novo X, né? 9 meses. O Instagram levou só 6 meses. Agora, pasmem, o Pokémon GO levou 22 dias para atingir 50 milhões de usuários. Então a gente está numa era que a tecnologia ela é democrática. Todo mundo tem um telefone na mão. Todo mundo tem um aplicativo preferido. Ou você conhece alguém aí que não tenha celular ou que não use nenhum aplicativo, que seja de viagem, que seja para pedir comida, que seja para pegar um avião, que facilite a vida? Não tem, a gente tem vários aplicativos que facilitam a nossa vida, né? E o que mais mudou, Bruno? A concorrência mudou, pessoal. É isso mesmo. Hoje a concorrência ela não é mais local. A concorrência hoje também deixou de ser regional. Hoje a concorrência é global. O custo de entrada de novos players está muito baixo. A tecnologia permite isso, que eu tenha um escritório virtual, que eu venda a minha mentoria, que eu venda meus cursos, que você consiga baixar desse lado, que você consiga estar online comigo na hora que a gente determinar. Então, o mundo está cada vez mais competitivo. Se a concorrência aumentou a velocidade de resposta, a gente também tem que mudar. Faz sentido? O que mais mudou, Bruno? A comunicação. Pessoal, comunicar-se, transmitir informação sempre foi uma necessidade humana, né? A maneira com que isso vem acontecendo ao longo das eras vem mudando a forma como a civilização age ou não. Então pensa, na última década, a evolução tecnológica ela foi tão violenta que ela possibilitou que a comunicação fosse cada vez mais rápida e eficiente. Hoje a gente consegue se comunicar com um cara no Japão, fazer negócio com alguém que está nos Estados Unidos, com alguém que está na Angola. Eu consigo fazer uma reunião com um cliente dos Estados Unidos em tempo real. A gente sabe que nem sempre foi assim, né? Na década de 70, um gerente de um banco recebia, em média, 200 recados por ano. Você imagina que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que um centurião romano teve toda a vida. Então a nossa comunicação mudou. O jeito de se comunicar mudou. Será o que mais tem de mudança aí, Bruno? O consumidor mudou. Se a concorrência mudou, se o jeito de comunicar mudou, é claro que um consumidor também mudou. Então, a gente tem que pensar hoje como consumidor atual. Então, isso, claro, aconteceu não só pela. Isso já ia acontecer, mas a pandemia de Covid-19 ela só provocou uma aceleração profunda disso. Os e-commerces já vinham crescendo, as empresas .com. Então, os papas do marketing, eles já sabiam que o consumo teria essa tendência, mas a pandemia intensificou isso ainda mais, né? E o que que muda, Bruno? A integração dos modelos de venda offline e online. Então, o cliente ele conseguiu comodidade, comprar da casa dele, aprender da casa dele, consumir produto e serviço lá da casa dele, na hora que ele quisesse, no tempo que ele quisesse, no preço que ele encontrasse. Isso foi trazendo algumas mudanças de fato no comportamento do consumidor e de todo, não importa se você vende B2B, se você vende B2C, se você vende B2C2B, mudou o comportamento do consumidor. Então, o que as empresas têm feito? Têm oferecido aos clientes a possibilidade de comprar de qualquer lugar e por meio de qualquer dispositivo. Então, eu tenho as compras online e tenho as compras offline.
Eu vou comprar offline, eu vou lá na loja, vou entrar, vou experimentar e vou levar para casa na minha sacolinha. As compras que vão acontecer online vão acontecer diferente. Então as empresas estão buscando cada vez mais atender a esse tipo de consumidor. Então elas estão investindo no que eles falam de omnichannel, né? A tendência do mercado de varejo, principalmente. Tem como base a concentração de todos os canais utilizados por uma empresa. Ou seja, fazer com que o consumidor não veja a diferença de ser atendido no online e no offline. Tá? Isso vale mais para o varejo, mas a gente tem que pensar nisso. O consumidor, essa é uma grande mudança. Tá? O que eu posso dizer? Nesse tempo todo que eu venho atendendo empresas de grande, de médio porte, eu vejo que o consumidor ele já buscava e ele vai continuar buscando comodidade. Ele vai querer experiência, ele vai querer comprar o que ele busca, na hora que ele busca, no preço que ele busca, na condição que ele busca. Então a empresa que não se adequar e não entregar para ele comodidade, experiência e agilidade, obviamente vai ficar para trás, tá? Bom, entendendo as principais mudanças, o que tem mudado ainda, Bruno? Então, para você que tem uma empresa aí, para você que tem equipe, os profissionais mudaram, né? Nunca na história desse mundão aconteceu da gente ter 4 gerações trabalhando no mercado de trabalho juntas, no mesmo ambiente. Então, a gente tem os baby boomers, a gente tem a geração X, a gente a geração Y, a gente tem a geração Z. Muitos deles estão em cargos estratégicos, alguns operacionais, e é uma muvuca hoje no mercado. E tá tudo bem, diversidade é ótimo para a empresa, traz dinheiro. A gente sabe disso, empresa inteligente sabe disso. Você só precisa ficar atento porque tem um pessoal aí que eles já são nativos digitais. Então imagina, se eu tô aqui na geração Y, tá? Nos milênios, nascido entre 81 e 96. Eu aprendi não cresci com a internet, mas em 95 eu já era adolescente, então foi a primeira vez que eu tive contato, ainda era internet de escada, mas eu fui encontrar a internet no ambiente de trabalho só em 2018. De fato, utilizar a intranet, internet, poder utilizar a internet, não foi em 2018, foi em 2013. Me perdoa, correção, 2013. Eu só fui utilizar a internet, de fato, no trabalho, intranet, internet, em 2013. Entende? Então, teve gente que não nasceu com a internet, se adaptou, teve gente que também não nasceu, usava para outros fins, chegou, teve que se adaptar para o mercado de trabalho. Tem gente que já nasce com ela para tudo, para comodidade, para trabalho, para resolver qualquer tipo de problema. Então a gente só precisa entender que os profissionais, eles mudaram também. Então, às vezes eu tô querendo conversar com um tomador de decisão e tô ligando para ele, será que é o certo? Será que esse cara não tá no Instagram agora vendo vídeo de quem pode ajudar ele? Será que ele não? Ele entrou num site, tá lendo um artigo de um blog escrito por um humano para conhecer mais sobre as soluções da sua empresa, para considerar mais sobre sua empresa. É preciso entender então que os profissionais mudaram, que muitos deles têm cargo de liderança, têm cargos estratégicos e que às vezes você quer ligar para um deles, quer que ele leia um e-mail, quer que ele seja impactado por uma rede social sua, por um artigo do blog, para chamar a atenção dele, para ele comprar de você. Então, a gente precisa entender que os profissionais mudaram, a forma como a gente vai contactar, as relações com eles vão ser diferentes. Então, mais uma mudança importante para a gente trazer para o nosso entendimento. O que mais que mudou, Bruno? Então, se os indivíduos mudaram, se o consumidor mudou, as lideranças também mudaram, né? Então, a gente sabe que um bom líder ele consegue transformar o resultado de uma empresa. Ele consegue motivar os liderados dele, ele consegue desenvolver atividade, ele consegue desenvolver liderança nos outros, ele consegue influenciar diretamente na geração de pertencimento, ou ele joga a equipe também lá para baixo, né? Tem líder que é caca. Então, hoje a gente está falando de um líder que empodera a equipe, que facilita o dia a dia deles, que é orientado a propósito, as relações deles são mais humanizadas, ele desenvolve pessoas, a comunicação dele é clara, ele tem escuta ativa. Então, para construir um ecossistema de vendas,
a gente precisa desses entendimentos. Eu já entendi que a concorrência mudou, que a comunicação mudou, o consumidor mudou, os profissionais que estão aqui na minha firma, que eu vou lidar no dia a dia, mudaram, as lideranças também mudaram. Será que a gente precisa mudar? Você já se perguntou, não, eu já faço isso há 15 anos, eu já faço isso há 5 anos. Principalmente, se você tiver 5 anos, parabéns para você, que um estudo que a gente tem do IBGE é que 50% das empresas fecham antes dos 5 anos. E é por isso que eu estou aqui trazendo conteúdo de graça para você poder implementar hoje mesmo. Então, voltando aqui, será que eu preciso mudar, Bruno? A gente já sabe o preço por não se adaptar, né, pessoal? A Kodak, que era uma empresa líder de mercado, a BlackBerry, que detinha boa parte do mercado executivo também. Eu já tive um BlackBerry lindo, azul, adorava aqueles tecladinhos dele. E o táxi também. Então a gente precisa entender sobre essas mudanças e a gente precisa saber que ninguém é maior que o mercado. Absolutamente ninguém é maior que o mercado. E uma frase que eu já disse lá atrás, vou repetir aqui. O que te trouxe até aqui, meu queridão? Não vai garantir a sua permanência, tá ok? Então, pensa que você tem que se adaptar a essas mudanças. Se até o mercado se adaptou, a gente tem o Philip Kotler, é o pai do marketing. Ele escreveu o Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. E em cada um desses livros ele mostra como o marketing vai se adaptando, como os profissionais de marketing vão se adaptando. Então é isso, o mercado, ninguém é maior que o mercado, tá ok? Bora falar de implementação de ecossistema de vendas, uma vez que você já abriu a sua mente para as mudanças, já pegou o seu mindset de vendas, já está com tudo pronto aí para a gente começar a mudar a sua realidade? Então, antes da gente começar a falar de ecossistema de venda, eu quero trazer uma outra analogia aqui. Vamos dirigir? O que você acha? Pega um carro aí agora, vamos lá, eu vou te dar R$ 5.000 para a gente ir até São Paulo e voltar. Mas a gente precisa ir hoje, chegar às 8 horas da noite, não importa onde você está. Eu tenho um carro, tá? Você vai entrar no meu carro. Eu não dirijo. Você vai dirigir para mim, por isso que eu vou te pagar. A gente tem que ir até o estado de São Paulo e a gente vai voltar amanhã. Mas eu preciso chegar lá hoje até 1 hora da manhã. Bora? E eu te dou R$ 4.000 assim que a gente chegar lá e te dou mais R$ 4.000 assim que a gente voltar em segurança. É só isso. Então eu falei para vocês algumas coordenadas, né? Pô, eu preciso chegar no estado de São Paulo, eu preciso chegar hoje até 1 hora da manhã e a gente vai voltar amanhã. E até às 8 horas da noite eu preciso estar aqui na minha cidade. Então, antes da gente começar a dirigir, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, eu como bom piloto vou olhar o painel do carro, tá tudo funcionando? Tem algum indicador que me preocupa? A pressão do óleo tá legal? A calibragem dos pneus tá legal? Tem combustível suficiente? Não tem? Bom, beleza, já me adaptei. O freio de mão funciona, o cinto de segurança tá funcionando, o volante parece que tá ok, todos os pedais, seta funcionando, todos os componentes mecânicos estão funcionando que me permitam dirigir. Agora é só dirigir? Não, peraí, eu tenho que traçar uma rota. Por onde que eu vou passar? Traçar uma rota vai deixar a gente mais seguro, vai dar diretriz para a gente continuar acelerando. Porque o importante não é pegar o carro e sair andando, é se manter acelerado. Então, assim vai ser a construção do nosso processo de vendas. E ele vai começar pela inteligência comercial, ou inteligência de mercado, ou também inteligência competitiva. Ele envolve uma série de ações estratégicas que ajudam a melhorar os resultados de alguma organização. Ele tem como base a coleta e leitura de dados. Esses dados eles podem ser internos ou externos e eles vão ser mensurados qualitativos e quantitativos, tá ok? O objetivo é que eles sejam interpretados e organizados para apoiar as decisões estratégicas da sua empresa. Campanha, tática. Então ele vai possibilitar que as suas ações sejam tomadas com menos riscos, tá ok? Toda essa parte de inteligência comercial, na verdade, é o planejamento estratégico da empresa.
Então, se você não fez um planejamento estratégico completo ainda, a gente tem um passo a passo no nosso blog que vai te ajudar a implementar do zero o seu planejamento, seja qual negócio for o seu, tá ok? Então, a gente te ajuda a desenvolver o planejamento estratégico da sua empresa. Mas aqui como a gente está falando de ecossistema de vendas, como a gente quer definir um ecossistema de vendas, quando eu falo inteligência comercial, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com o público-alvo. Então, o público-alvo é um grupo de consumidores que tem certas características em comum que a sua empresa identifica no mercado e para quem ela vai direcionar todas a sua energia, sua estratégia, as campanhas vão ser para a gente atingir o nosso público-alvo. A, a definição dele começa lá na segmentação de mercado. Então, a definição do seu público-alvo vai ser um processo que vai desde a análise do mercado até a criação da estratégia para cada segmento-alvo que você tiver. Então, eu vou trazer agora alguns exemplos para você poder identificar e desenhar o público-alvo aí da sua empresa, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é pesquisa de mercado e o cenário atual. Para isso, eu tenho uma ferramenta chamada 5W2H. Lá no nosso planejamento estratégico, a gente vai te ajudar a, 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 a entender melhor e aplicar essa ferramenta no seu dia a dia. A gente vai ter a análise fofa das forças, das oportunidades, das fraquezas e das ameaças para você poder colocar em prática também. Então, o primeiro passo é a pesquisa de mercado e do cenário atual, tá? Então, a gente precisa analisar o mercado, entender o comportamento do consumidor, qual que é a atuação dos concorrentes no mercado, como que está o raio-x do meu mercado. Então, eu preciso saber quais são os comportamentos e os hábitos de consumo no meu segmento de atuação. Quais são as necessidades dos meus consumidores? Quais dessas necessidades não estão sendo atendidas, gente? Como que meus concorrentes estão atuando? Como que eles segmentam o mercado deles? Quais as características que importam para eles? Quais os clientes que eles querem atender? Como que é a comunicação dele? Qual que é o posicionamento que meu concorrente adotou? Então, quais são as principais tendências sociais, ambientais, culturais e tecnológicas? Tudo que influencia sua tomada de decisão, seu planejamento estratégico, você chegar até o seu cliente. Então, responde essas perguntas que elas vão ajudar você a encontrar oportunidade, a enxergar quem que é o seu público-alvo, tá ok? Bom, primeiro ponto, público-alvo bem definido, a gente vai falar agora de perfil de cliente ideal. É isso mesmo. O perfil de cliente ideal, pessoal, ele não tem o objetivo de ficar listando as minúcias que compõem o nosso cliente, tá? Ele vai segmentar as características que vão ajudar a gente a otimizar as estratégias de venda. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um ICP de empresa de marmita. Marmita comida congelada, tá? Então, vai ser a Márcia, ela tem 29 anos, ela mora lá em São Paulo, no bairro Pinheiros. Ela é casada, tem uma renda mensal de aproximadamente R$ 7.000 e ela se sente frustrada porque ela não consegue ter uma rotina de alimentação saudável. A gente precisa definir o perfil de cliente ideal para a gente determinar quais os clientes que têm mais probabilidade de converter e gerar valor. Então, se eu tiver uma empresa de fornecimento de comida congelada, eu vou frisar vender alimentos frescos, eu vou frisar a entrega no mesmo dia, no horário, eu vou fornecer uma descrição de percentual de nutrientes. Não é isso? Eu vou ter mais chances de fornecer para nossa amiga Márcia. Então eu tenho que olhar quais são os padrões de comportamento, quais são as motivações, quais são os desafios específicos para eu conseguir identificar certinho onde tem oportunidade. A gente vai definir o seu perfil de cliente ideal e a gente vai considerar aqui critério comportamental, psicológico, financeiro. Então, vou levantar aqui alguns elementos para você prestar atenção e definir o seu público-alvo aí, tá?
Então, primeiro ponto para você montar o seu ICP, o comportamento. Qual que é o comportamento desse meu consumidor? Como que ele interage com as marcas? Quais são os canais que ele prefere ser atendido? Quanto tempo que ele leva para tomar uma decisão? Um outro aspecto é a segmentação financeira. A segmentação financeira ela vai permitir que a sua empresa ela foque nos clientes mais rentáveis, naqueles que vão ficar mais tempo com você, aqueles que tendem a recomendar a sua empresa, a comprar de novo. Então eu vou trazer alguns exemplos para você conseguir montar o seu perfil de cliente ideal aí. Não importa qual seja seu segmento, vai ter uma variação ou vai ter outra, mas a gente sempre vai acertar, tá? Faça algumas perguntinhas que vão te ajudar. Então, no aspecto profissional, com que o nosso perfil de cliente ideal trabalha? Por que ele precisa do nosso produto e nosso serviço? No aspecto de renda, qual que é a renda média do nosso SP? Lá no pensando em aspecto geográfico, onde ele reside? Será que a localização é um impedimento para a gente fazer negócio? Será que não é? Ele precisa de mim lá presencialmente? Os principais desafios. Quais são os problemas que o nosso cliente está tentando resolver hoje? Qual que é o produto ideal versus a realidade? Então, como que seria o produto ideal para o nosso cliente ideal? Quais as características dele são inegociáveis? Muitas vezes, quando eu estou conversando com algum mentorado, ele quer definir pelo achismo. A melhor forma de se fazer isso é conversando com quem já é seu cliente. E tenta entender de fato utiliza a escutativa e tenta entender de fato por que ele utiliza seu produto. Qual que é o valor que você agrega para ele. Às vezes é sair mais cedo da empresa e poder estar com a família, às vezes é uma facilidade, às vezes é mais segurança. Entenda o que, faça uma entrevista com os clientes da sua base, você vai ter um resultado surpreendente. E aí, eu já falei de público-alvo, a gente já falou de perfil de cliente ideal, e agora vem uma terceira e não menos importante, que é a criação da persona. Bruno, mas importa tanto criar uma persona assim, uma persona de compra? Claro que importa, caroto. Presta atenção comigo. Quando sua marca ela publica um post lá nas redes sociais, você sabe quem está lá do outro lado lendo? Você sabe que do outro lado da tela tem os possíveis clientes que vão comprar seus produtos e serviços, né? Então, como que você vai estabelecer uma comunicação com ele? Como que ele se comporta? Como que você comunica? Qual que é o tom? A persona é uma ferramenta que vai permitir que a gente construa um personagem fictício que vai descrever o perfil de cliente ideal para o nosso negócio. Ela tem que ser baseada em dados reais sobre o nosso consumidor. Por isso que eu falei, faça pesquisa prévia. Ela pode ser chamada de persona de compra também, buyer persona. Tem vários tipos de persona, mas eu gosto de chamar só de persona. Então a gente vai a fundo ali nas características, nos comportamentos, nos hábitos, nas dúvidas, nas necessidades desse personagem. A gente destrincha ele até o final para a gente direcionar melhor ainda as nossas campanhas, as nossas estratégias. Hoje o que qualquer marca está querendo não é chamar a atenção do indivíduo, porque você tem muito pouco para isso. O negócio é prender a atenção, é criar uma relação com as pessoas. A gente está falando disso, tá? Criar relação com elas. Por isso que a persona é tão importante. É uma ferramenta que é tão utilizada na estratégia de diversas empresas que têm sucesso. Então faz parte do planejamento, é muito importante e a gente vai trazer para cá. Porque com a definição da persona, a gente tem uma representação humana em mente quando a gente fala da sua marca. A gente pode traçar estratégia de produto, de conteúdo, de atendimento, whatever, que vai resolver problema, que vão se comunicar efetivamente com o seu público-alvo. Perfeito? Então, definimos quem é a nossa persona, a gente já pode começar a jogar as nossas sementes para o ecossistema nascer de fato. E para isso acontecer, essas sementes eu vou chamar de pilares, não são nem sementes, né? É raiz isso. São os OKRs e são os KPIs.
Então, tem uma frase muito legal que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa frase ela foi criada pelo Peter Drucker. Ele é o pai da administração moderna, tá, pessoal? Lembra justamente a dificuldade que a gente tem em transformar as ideias em realidade, implementar mudança nas organizações. Amanhã eu faço, depois eu implemento. Ah, isso está muito difícil, eu vou largar. E aí passou mais um minuto, passou mais um ano, a sua empresa sobreviveu. Pô, é importante pensar nesses caras aqui como os pilares do sucesso de qualquer negócio. Objetivo-chave e resultado-chave. Quer ver? Ah, pessoal, esses resultados chaves, esses objetivos chaves, você define lá no planejamento estratégico. Mais uma vez, tem um material completo que vai te ajudar a definir quais são eles. Mas aqui a gente vai passar por eles, porque para criar um ecossistema de venda saudável, é preciso que você tenha bem estruturado e muito bem conceituado sobre resultado-chave, sobre objetivos-chave, tá? Na prática, o objetivo-chave, o resultado-chave, ele vai definir um objetivo ainda mais ambicioso, que é o objetivo do planejamento estratégico, que a gente falou. E ele tem que ser mensurável, ele precisa ser específico e ele precisa ser realista, tá? E ele precisa ser mensurável. Então, em outras palavras, o objetivo ele representa o que eu quero realizar. E o resultado ele vai indicar uma forma de você medir o que você realizou. Normalmente, esses objetivos, esses resultados, eles vão ser definidos pela liderança, pelo corpo de executivo, mas eles precisam, mais uma vez, ser mensuráveis, flexíveis, transparentes e aspiracionais. É muito importante. Ah, Bruno, eu tenho uma loja de roupa, eu tenho só uma loja de calçado. Ô, Bruno, eu só vendo na internet aqui. Bruno, eu tô começando meu escritório de contabilidade, tô sócio num escritório de advocacia. Será que é de fato importante eu definir um OKR? Eu vou trazer aqui para você 3 grandes vantagens de você definir OKR para acabar com essa dúvida agora, tá ok? Cara, definir OKR, definir resultado, vai te dar foco. Ele vai te ajudar a definir prioridade. Decidir o que você vai fazer agora, o que você vai fazer depois, o que você vai deixar de fazer. Leva alinhamento, não só para você, né? Vai proporcionar transparência e eficiência para todos os colaboradores sobre a estratégia. E com metas mensuráveis e bem definidas, você vai ter agilidade, porque você tem ciclo mais curto, né, para implementar, para testar, para medir. Então, é mais rápido a adaptação e as mudanças, né? E você sabe como que é importante ter velocidade para mudança. A gente já falou do mundo VUCA e do mundo BANI. Então, para o seu ecossistema de venda funcionar de forma plena, você vai precisar definir quais são os indicadores chaves que você tem, que você vai medir. E você tem indicadores de eficiência, eles vão dizer respeito à qualidade do produto e do serviço da sua empresa. Por exemplo, o tempo e a durabilidade do seu produto, o percentual de reclamação dos seus clientes, o prazo para a realização dos seus atendimentos, dos seus retornos. Dentro do nosso ecossistema de vendas, na construção do seu ecossistema de vendas, você vai ter que ter indicadores também de eficácia. Eles vão apontar os recursos da empresa que são utilizados. Então imagina aí, a quantidade de hora trabalhada por produto, por serviço, o valor investido na execução desse processo, pode ser hora de inatividade de um software. Para o nosso ecossistema de venda, a gente vai trazer indicador de efetividade. E a efetividade ela é uma união dos índices de eficácia e eficiência, tá? Esses indicadores vão servir para mostrar os resultados e a qualidade do uso e dos nossos recursos. Então, exemplo aí, ó. Quantidade de clientes que eu tive fidelizados. O número de bugs que eu encontrei no meu sistema da última vez. O número de chamadas não atendidas. Faz sentido? A gente também vai ter indicador de produtividade, que vão mostrar o nosso resultado operacional. Os mais utilizados para a construção de ecossistema de venda, investimento em qualificação, índice de turnover,
índice de flexibilidade, indicador de capacidade. E o indicador de capacidade, ele vai traduzir, ele vai trazer para você conseguir analisar a produtividade da sua equipe. Você vai conseguir comparar com o período anterior. Então, pensa o seguinte, para o nosso ecossistema de venda, número de vendas fechados, taxa de conversão, quantidade de leads gerados, quantidade de reuniões realizadas, quantidade de rejeições. A gente também vai ter que trazer para o nosso ecossistema de venda indicador de competitividade, tá? Então, qual que é o nosso posicionamento no mercado? Quanto de participação que eu tenho no mercado do bairro X, da cidade X, do país X? Qual que é a minha entrada com a roupa X? Você também vai ter os seus índices de margem. Qual foi meu lucro líquido? Qual foi meu lucro bruto comparado a períodos anteriores? Qual foi a margem que mais me trouxe lucratividade? Nesse período, quais foram os meus melhores clientes? Quais foram os segmentos que eu melhor atendi? Viu como é que é importante a gente colocar os objetivos chaves e os resultados que a gente tem dentro do ecossistema de vendas para construir um ecossistema de vendas sólido, replicável, sustentável, impossível fazer sem OKR, sem KPI, tá bom? Não precisa, vamos falar resultado e objetivo-chave, tá ok? Então, o nosso próximo passo agora, antes de começar a semear, antes de começar a vender de fato, a ver o nosso ecossistema acontecer, a gente precisa se preocupar com a jornada de compra do cliente, tá? Então, tendo em vista que agora a gente já sabe quem vai comprar o nosso produto, então é a partir daí que a gente vai analisar profundamente a jornada de compra do cliente. Então a gente já viu que com todas as mudanças, a jornada de compra ela não é mais linear, no linear, né? A compra ela vai envolver fase de aprendizado, de descoberta, de consideração, de decisão, que vai seguir não necessariamente uma sequência lógica. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar em não em definir uma jornada perfeita para o nosso cliente, a jornada ideal. A gente precisa sim entender o caminho que ele percorre. Uma vez que a gente tiver isso em mãos, vai ficar mais fácil da gente traçar as estratégias e encontrar onde o nosso cliente está. Para e pensa. Faz sentido a gente traçar uma rota que não é a mesma do nosso cliente? Olha, vou na rua A e o cliente foi lá na rua H. Todo esforço que você teve não serviu de nada. Acelerou, parou, criou, nada, nenhum esforço foi aproveitado. Por isso que é fundamental da nossa estratégia na construção de um ecossistema de vendas a gente pensar qual caminho o nosso cliente vai percorrer para comprar de mim. Então a gente já falou do comportamento do consumidor, não foi isso mesmo? A gente já falou que essa jornada, essa compra, ela envolve uma série de etapas e decisões, né? É uma jornada que vai seguir um modelo não linear, não tradicional, não previsível e que vai demandar das empresas maior entendimento sobre a jornada de compra. Você tem que entender que a jornada ela acontece antes mesmo da gente encontrar, antes da gente entrar em contato com o nosso cliente, tá? Muitas vezes ele percorre um caminho totalmente diferente do que a gente imaginava. Você chegou até mim por quê? Foi pelo Facebook, foi pelo LinkedIn, foi por uma campanha no Instagram, foi porque alguém me indicou. Quando você vai descobrir de fato qual foi a trilha que ele percorreu, você fala, caramba, não estava nem mapeado. Então a gente precisa entender o que influencia no processo de tomada de decisão do nosso cliente. E é muito importante, mais uma vez, para você entender qual que é a jornada que seu cliente percorre, primeiro você tem que entender o histórico das interações que ele teve nas etapas anteriores, tá? Então faz aquela entrevista que eu te falei, chama seus clientes, chama os caras que você não fechou, olha o tanto de informação que você tem, olha, tudo bem, já entendi que você já fechou com outros, eu só queria uma oportunidade de melhorar meu atendimento. Todo mundo adora dar um palpite na vida alheia.
Por que você não fechou comigo? Foi o preço? Foi o prazo? Talvez você consiga até retomar a negociação, mas é importante que você esteja de cabeça aberta para escutar. Então, compreender onde que o cliente está vai ser vital para a gente criar uma estratégia que vai conectar com as necessidades dele, com os valores dele, que vai agregar valor para ele ao longo de toda a jornada. Então, agora, o que a gente pode dizer sobre a, a jornada do cliente? Que ela vai muito além da gente definir os OKRs, as personas, perfil de cliente ideal, definir estratégias de mercado. Primeira coisa que você tem que pensar é que essa jornada ela tem que ser um processo vivo, tá ok? A gente lembra que o mundo está em constante evolução. Então a gente precisa parar, medir, analisar as nossas estratégias, os nossos números. Opa, está muito distante do que eu programei para os 6 meses. Então a gente precisa fazer alguma coisa alta. Então a gente tem que ter o plano A, tem que ter o plano B, o plano C. Isso tudo, quem vai trazer para a gente é o planejamento estratégico, tá ok? Ainda dentro de inteligência comercial, a gente precisa falar de canais de aquisição. Então, o que são canais de aquisição de clientes, Bruno? Vão ser os veículos, vão ser os meios que a gente vai utilizar para entrar em contato com os nossos potenciais clientes, para a gente criar relacionamento, para a gente gerar vendas. Então, com os canais certos, a gente consegue potencializar a nossa comunicação com o público-alvo que a gente deseja, estreitar as relações, gerar vendas, gerar valor de longo e de curto prazo. Então, a gente vai definir os canais de aquisição. O primeiro ponto que a gente tem que pensar, e é uma dica que eu pego e anota agora, se for para anotar alguma coisa legal que eu falei, é isso. Quando você for definir um canal de aquisição de clientes, você precisa combinar dois fatores: o menor custo de aquisição do cliente com o maior tempo que o cliente fica com você, o CAC e o LTV. Ou seja, eu preciso escolher um canal de aquisição que o custo de aquisição de cliente seja barato e que esse cliente fique comigo por mais tempo. Tá aí um canal de aquisição perfeito. Mas não existe canal de aquisição de cliente perfeito. É isso mesmo? Então você precisa aqui entender que existem dois tipos de canais de aquisição: o online e o offline, o direto e o indireto. Todos os canais de aquisição de cliente, tanto os canais online quanto os canais offline, eles vão ter o mesmo objetivo, tá? Sempre é a aquisição de cliente, mas nem sempre eles vão ter a mesma estratégia, né? Eles vão poder funcionar de forma distinta. Então a gente vai visitar aqui todos os canais digitais e físicos disponíveis e como que eles podem ser usados para aproveitar e para garantir o menor custo de aquisição de cliente e o melhor LTV. Quanto mais tempo o cliente vai ficar com você aí no seu negócio, tá? Vamos falar de canais digitais. A gente tem o SEO, né, para fazer o Search Engine Optimization. Então ele otimiza a visibilidade do seu site. Então, com técnicas de SEO, você vai conseguir deixar que o seu site, lá nos mecanismos de busca, ele apareça nos primeiros lugares, com resultados orgânicos. Tá ok? A gente vai ter as redes sociais, as plataformas Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, elas vão te conectar aos leads, às empresas que querem consumir seu conteúdo, né? Por meio de conteúdo segmentado. A gente vai ter os blogs, uma publicação de nicho, então a gente vai publicar artigo relevante em blog, em site de nicho, para gerar autoridade e atrair um público segmentado. A gente vai ter o display do ads, né? Vão ser os anúncios visuais que vão aparecer nas redes. Então, dependendo da posição de sua marca, lógico, né? A gente tem um e-mail marketing, um envio de mensagem personalizada, segmentada para o público que você quer. São praticamente quase que com oferta exclusiva. A gente tem o marketing de engenharia, que vai desenvolver ferramenta interativa, calculadora interativa. Vem aqui no meu site, veja a maturidade comercial da sua empresa. A gente tem uma ferramenta dessa no nosso site. Então a gente consegue medir a sua maturidade comercial através de uma calculadora interativa. Então esses são alguns canais offline que a gente tem, online que a gente tem, e os canais offline são basicamente as lojas físicas e os eventos, tá ok?
Então, mais uma vez, os canais de aquisição eles vão ter sempre o mesmo objetivo: adquirir clientes e que seja de forma menos custosa e que ele fique mais tempo na sua empresa. Mas eles nem sempre vão ter os mesmos objetivos. A gente sabe que nas redes sociais a gente só não faz venda ali. Então a gente já entendeu que na jornada do cliente, na parte de consideração, ele pode estar ali pesquisando sobre um problema ou então ver um anúncio que ele descobriu um problema. Vendo um anúncio, e ele vai começar a pesquisar sobre esse problema, entender melhor sobre esse problema, sobre essa dor que ele está sentindo e vai considerar a sua empresa ou não. Então, os canais de aquisição estão aí para ser utilizados. Não existe um melhor canal de aquisição, mas você pode utilizar todos sim para ajudar na sua estratégia de aquisição de clientes, tá ok? Olha só como o nosso ecossistema de vendas está ficando legal. A gente já colocou toda a parte de inteligência, então a gente já tem o solo bem preparado para receber as nossas sementes. A gente sabe, inclusive, quais sementes a gente vai jogar e possivelmente o que a gente vai colher. Não tá tão ao léu assim. A gente tem objetivo bem definido, a gente tem resultado que a gente espera, a gente sabe para quem que a gente vai vender, a gente entende como que eles vão chegar até a gente, qual que é a solução que a gente oferece, qual que é o problema que a gente resolve e agora a gente vai falar de processo. Porque um ecossistema completo, um ecossistema de vendas, ele precisa ter processo. Tá ok? Então a gente vai definir um processo de venda aí para sua empresa. E um processo de venda nada mais é do que um modelo de regras e ações e atividades que vão ser utilizados por todos os envolvidos da área comercial. E ó, esse processo ele precisa ser ensinável. Precisa ser possível de ser ensinado a todos os envolvidos e ele precisa ser utilizado por qualquer um da área. Ele precisa ser escalável. Ele tem que ter condição de crescer de forma uniforme, acompanhando o seu ritmo de crescimento, o aumento aí da sua demanda. Esse processo precisa ser mensurável. Ele precisa ter indicador claro para análise de resultado, tanto para a liderança quanto para a operação. E ele precisa ser previsível, né, pessoal? A gente tem que ter expectativa clara dos resultados que a gente quer atingir no período. Então, até no trimestre eu tenho que vender X, eu tenho que reter tantos clientes, eu tenho que entrar em tal mercado nesta data. Então, olha só, uma vez que todo mundo que faz parte da equipe de venda tem um guia bem detalhado com as atividades, com as ações, orientando ele como que ele vai fazer para atingir os resultados, a gente espera o quê? Ganho de eficiência, ganho de produtividade, reduzir a margem de erro na operação. Então, é muito importante implementar um processo bem estruturado. Então, a área de vendas ainda vai utilizar de prática que vai beneficiar muito o dia a dia. A gente sabe que é comum do vendedor não fazer registro no CRM, dele não ter um histórico com aquele, com aquele cliente que você gostaria, tá tudo no celular dele, ele vai embora, vai o cliente, vai a conversa, você fica sem saber quem que era. Então, vai trazer boas práticas para toda atividade comercial, tá? Então, para você implementar no seu ecossistema de vendas um processo de vendas eficaz, você precisa pensar em 4 pilares principais, tá? Primeiro, quais são as etapas do meu processo? Eu tenho agendamento, eu tenho uma reunião, eu tenho uma apresentação, eu tenho uma visita, eu tenho uma ligação. Quais são as etapas até o cliente chegar com um contrato assinado? Ok? Segundo ponto, definir quais são os deveres da equipe de vendas. Tem que pensar que a agenda do vendedor ela precisa ser integralmente preenchida com as atividades que vão mover o ponteiro da meta para o alto, beleza? Quais as atividades que ele vai desenvolver naquele dia, quais são os follow-ups, quais são as negociações. Então agora a gente vai estabelecer quais que são os indicadores e os níveis ideais de trabalho. Então, uma vez que a gente definiu as etapas e o alcance do trabalho de cada vendedor, a gente vai definir precisa definir qual vai ser a base
que a gente vai esperar? Qual que é o ritmo ideal de trabalho que um vendedor vai operar? Nessa hora a gente precisa ter uma visão mais crítica e analítica dos principais indicadores operacionais que a gente vai trazer para a equipe de vendas, tá ok? E o quarto e último, mas não menos importante, na minha opinião é o mais importante, é formalizar as informações de todo o processo criado. Então agora eu tenho um playbook de vendas da minha empresa que tem contendo as objeções, que tem contendo as etapas, a entrada de cada cliente, saída de cada cliente, como que ele vai ajudar o vendedor no dia a dia, como que ele vai se portar nas apresentações, como que ele vai preencher o CRM. É preciso formalizar para ter um ecossistema sustentável, previsível e dinâmico, tá ok? Bom, com tudo isso que a gente já conversou, já dá para você montar o seu processo de vendas do seu ecossistema. Perfeito? E a próxima etapa, do que a gente vai falar, Bruno? A gente vai falar de cultura e de pessoas. Então, isso também está lá no planejamento estratégico, principalmente a parte de cultura. Então, você pode voltar lá no nosso blog e encontrar o material que vai te ajudar a definir missão, visão, valores, cultura. Então, a cultura de uma empresa é um conjunto de normas e de diretrizes e de comportamentos que são esperados de todos os colaboradores. Então, quando a gente fala da área de vendas, cultura de vendas para implementar no nosso ecossistema de vendas, é preciso que você lembre lá daquela primeira mudança. Vendas é preciso de ritual, então a gente precisa ter uma daily, a gente precisa ter o controle do pipeline, a gente precisa entender de funil de vendas e bater o funil com o vendedor. Em vendas, em cultura de vendas, a gente vai ter que implementar, a gente vai ter que entender que é necessário ter conversa difícil com o nosso time. Ó, senta aqui, Carlinhos, por que você não bateu a meta até o dia de hoje? Amanhã já é o fechamento e eu não creio que essas 3 oportunidades aqui, que são espuma no seu pipe, vão fechar. Eles são outliers, são cliente com um ticket médio muito acima do que a gente está acostumado e a gente sabe que o ciclo médio dessas vendas demora mais um pouquinho. O que você vai trazer para compor seu pipeline? Você não vai conseguir entregar o seu resultado. Para a gente implementar a cultura de vendas, é preciso a gente entender que essas conversas vão ter que acontecer semanalmente, diariamente, quinzenalmente. É lógico que não dá para a gente ficar fazendo aquela microgestão chata na cabeça do vendedor que não deixa nem ele trabalhar. A gente tem que ser o apoio, o facilitador dele. Então, como que você vai fazer para criar uma cultura de vendas aí na sua empresa, no seu ecossistema de vendas? O primeiro ponto, você vai se atentar aos valores, à missão e ao propósito. Tá ok? Tem que ter isso bem definido. Mas é bem legal, porque para a área de vendas, eu já fiz isso em outras empresas, a gente pode definir uma missão e valores para a área de vendas. Mas é claro, elas têm que convergir, elas têm que bater com o planejamento da empresa, com a cultura, com os valores da empresa. Não pode ser diferente disso. Mas é muito legal que você faça o seu time criar esses valores, criar essa cultura. É muito importante para dar um ambiente de transparência. Tá ok? Você, gestor comercial, você, empreendedor, você, empresário, você, vendedor, você precisa viver, você precisa ser exemplo da cultura de vendas na empresa. Você precisa valorizar o seu time comercial muito além do salário. Uma cultura comercial valoriza os vendedores além do salário. Você precisa premiar coletivamente. Você precisa reproduzir as rotinas presenciais no online e também e vice-versa. Funciona. Você tem que ter cuidado com o comportamento indesejado. Então a gente tem uma rampagem de vendas. Passou-se aquela rampagem, ele conseguiu atingir os níveis, ele continua na nossa equipe. Opa, já passou muito tempo da rampagem, ele vem sem apresentar resultado. Por que ele não está apresentando resultado? E ele está contaminando os outros. Ah, é muito difícil. Ah, essa meta é irreal. Mas ele também não está trabalhando direito. Tenha cuidado com comportamentos indesejados no seu time, tá ok? Então a gente sabe que na área de vendas, principalmente, o resultado ele oscila muito, né? Mês eu bati, mês 95%, mês 130%, mês 98%. É claro que a gente não vai conseguir bater meta todos os meses do ano. Quem dera a gente conseguisse fazer isso. Existem particularidades no nosso mercado, sazonalidade. Ah, eu não consigo vender no Natal porque as empresas que eu trabalho, elas se fecham
e elas vão olhar isso só em março, quando elas retornam. Por que elas não começam a olhar em fevereiro isso? Você tem que tentar compreender qual que é o comportamento do seu consumidor. Mas é importante que a gente saiba que essas oscilações em vendas, elas vão acontecer, que os vendedores eles podem se encontrar desmotivados. Então, o que você tem que procurar é desenvolver cultura de propósito na sua empresa, porque todo mundo trabalhando pelo mesmo propósito, fazendo a mesma força, com certeza os resultados vão ser atingidos de forma mais fácil. Pessoal, então a gente chega até aqui no final do do nosso, não é projeto, né? Do nosso plano de desenvolvimento do nosso ecossistema de vendas. Então a gente passou por todas as partes para a gente construir um ecossistema de venda. A partir de agora está aqui o seu ticket. Com tudo que a gente fez até aqui, pega esse link, copia, assiste na velocidade que você quiser, copia o conteúdo, faça os exercícios. Esse é o seu ticket para o sucesso da sua empresa, para destravar o crescimento aí na sua empresa, para levar a sua empresa para outro nível. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha com quem fez sentido. Segue a Mine em todos os nossos canais. Um abraço. Eu agradeço a Deus e você por ter ficado aqui até o final.